Ela diz assim: os que se sentem inclinados a fazer alta profissão de santidade se contemplam num espelho. Os que se sentem inclinados a fazer alta profissão de santidade se contemplem no espelho da lei de Deus. Ao verem o vasto alcance de seus reclamos e compreenderem que ela atua como perscrutadora dos pensamentos e intenções do coração, não se presumirão de estar sem pecado. Se dissermos que não temos pecado, diz João, se dissermos que não temos pecados, diz João, não se excluindo de seus irmãos, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 8, 9 e o verso 10. Aos que professam possuir santidade, que se declaram santos do Senhor, que reclamam como um direito a promessa de Deus, ao mesmo tempo que recusam a obediência aos mandamentos de Deus. Esses transgressores da lei reclamam tudo quanto é prometido aos filhos de Deus, mas isso é presunção da parte deles, pois João nos diz que o verdadeiro amor a Deus se revela na obediência a todos os mandamentos. A condição da vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi a mesma do paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. Só que agora eu volto para João capítulo 15. O verso 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem Jesus. Por isso Paulo ele diz que, lá em Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas 4, 19, Paulo ele chega a dizer assim, para os Gálatas: estou sofrendo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Como pode um homem sentir dores de parto? Como pode isso? Só a mulher sente as dores de parto. Só ela sabe o que é essa dor. Mas Paulo, ele queria ver Jesus Cristo naquele povo, nos Gálatas. E Deus, nesses últimos dias, nessa última geração, Ele está esperando ver Cristo em nós. Parábolas de Jesus, página 69. O que diz lá? É um texto muito conhecido. Quando o caráter de Cristo, na verdade começa assim: Deus aguarda com fervente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente em seu povo, então, olha a condição, então virá para reclamá-los como seus. Irmãos, se nós olharmos para esse mundo caótico que vivemos, Deus está assim ainda esperando pelo seu povo. Se nós ainda não estamos nem vivendo a chuva temporã, como queremos a chuva serôdia? Se ainda o nosso coração ele é egoísta, avarento, se ainda estamos inclinados a pensar e querer fazer alguma coisa aqui nesse mundo. Só que uma coisa é certa. E o meu sogro ele fez essa pergunta para mim antes e
nós voltarmos de Santa Catarina. Ele perguntou assim: César, Jesus depende de nós para ele voltar? Porque a gente sempre pregou isso para ele. E eu olhei para ele e na hora fiz uma oração silenciosa. Eu disse: olha, meu sogro, eu estando preparado ou não, Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque vai ter um povo que buscou essa preparação. Vai ter um povo que se humilhou, que se consagrou, que não se conformou com esse mundo, mas queria ter a glória de Cristo em sua vida. Então eu disse bem assim para ele: meu sogro, Jesus ele vai voltar. Mesmo eu estando preparado ou não, ou você estando preparado ou não, ele vai voltar. Jesus ele está voltando, irmãos. Tem pessoas que estão se preparando. Como diz a serva do Senhor, tem inoques em nosso meio. Tem pessoas que não estão mais se conformando com esse mundo. Querem a glória de Cristo. Querem viver a plenitude desse evangelho. Que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. E eles têm lutado com os seus defeitos de caráter. E eu sei que cada um de nós aqui também tem feito isso. E quanto mais perto nós chegarmos de Jesus, mais nós vamos ver claramente esses defeitos de caráter. E o quanto mais precisamos buscar do Senhor poder para viver uma vida semelhante à de Cristo Jesus, porque quando você contempla Jesus, você não vê nele nenhum defeito de caráter. E ele tinha uma natureza pecaminosa igual à nossa. E Jesus ele foi muito mais tentado do que nós somos. Mas ele é o nosso exemplo em tudo. Por isso Paulo diz: Cristo em vós a esperança da glória. E a nossa tendência muitas vezes é nos acomodarmos espiritualmente, achando que morando no campo, estamos fazendo culto familiar, estamos trabalhando no ministério, achamos que isso vai nos salvar e não é bem assim. A serva do Senhor diz, até eu queria indicar para vocês, é um livro muito bom isso aqui, ó, O Batismo do Espírito Santo, pode ser que alguém já tem ele, muito bom, cheio de texto de profecia, cheio de Bíblia, muito bom esse livro. Ela diz que nos últimos dias o povo de Deus ia procurar aqueles lugares solitários, que eles sempre vão lá comungar com Deus com mais frequência. Vão orar mais, vão jejuar mais, vão se consagrar mais, vão lutar mais com Deus pelos seus defeitos de caráter, vão interceder mais pelas pessoas. Quando eu li isso, eu pensei assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a viver essa plenitude desse evangelho. Porque eu estou tão longe. Sabe o que a serva do Senhor diz mais? Porque vocês sabem que Satanás, nesses últimos dias, ele tem levado pessoas para o extremo e tem levado as pessoas para viver uma vida relaxada espiritualmente. Satanás tem feito isso com o seu povo nesses últimos dias. O extremo é, não, eu já vi pessoas dizer que estão tanto tempo sem pecar. Isso é presunção. Quando nós fomos visitar a nossa família em Santa Catarina, a gente passou na casa de um irmão nosso, ele é pastor, e ele chegou a dizer que na igreja dele, ele teve problema com pessoas assim, pessoas que se levantavam no meio do culto e diziam: olha, eu estou aqui já 6 meses sem pecar, eu e minha família. Acabamos de ler aqui que uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela nunca vai fazer isso, porque ela sabe que natureza ela tem e o quanto ela precisa de Jesus. Então tem pessoas indo para o extremo, às vezes fica só numa parte, alimentação ou vestuário ou qualquer outra coisa, extremo. As outras
Não, eu sou pecador mesmo. Vou pecar até Jesus voltar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Os dois extremos. Dentro do cristianismo. Dentro da igreja que Deus levantou nesses últimos dias. Há esses dois pensamentos. Mas Cristo, Ele nos dá o quê? O equilíbrio. Ele nos mostra o que é ser um cristão verdadeiro, genuíno. É sermos totalmente dependentes dEle. Em todas as áreas da nossa vida. Vimos aqui no Atos dos Apóstolos que enquanto durar a vida nós precisamos o quê? Lutar. Lutar, porque hoje é uma batalha, amanhã é outra. O inimigo nos tenta. Ou Satanás ele está preocupado com as pessoas que estão lá fora que não querem saber nada de Jesus? Não. Satanás ele não quer que eu e você vamos para o céu. Porque ele esteve lá. Ele sabe como é lá. Então ele vai fazer de tudo para que seu povo de Deus nesses últimos dias viva uma vida assim. Não, eu sou laodiceano mesmo. Mas Jesus ele disse que aquele que viver como um laodiceano não vai herdar o céu. E ele diz assim, vomitar-te-ei da minha boca. Mas todo aquele que busca Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e sabedoria, vai buscar no Senhor um equilíbrio. Não vai ser presunçoso, não vai ser relaxado, vai estar sempre olhando para a frente e para cima. Paulo diz lá que pela contemplação nós somos o quê? Transformados, mas sempre com um espírito humilde, reconhecendo que natureza nós temos, vigiando constantemente. Irmãos, uma coisa é certa, se nós continuarmos levando uma vida de oração de 5 minutos, o estudo da Bíblia de 10, 15 minutos, e nós querermos assim ser vitoriosos, nós não vamos. Nós não vamos. Olhe para o passado, para os homens e mulheres de oração. Olhe para Jesus. Ele é ou não é o nosso modelo? Ele é o nosso modelo. Por que Jesus venceu? Noites inteiras em oração. 40 dias de jejum. Jesus não está pedindo para nós ficar 40 dias sem comer. Deus já nos deu uma dieta. Mas se tem certas coisas que a gente precisa vencer e a gente não está conseguindo vencer assim, jejue. Não consegui ainda, jejue. Não consegui ainda, jejue. Jejue, oração e jejum. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Sou melhor do que vocês? Não. Eu sou um dos piores que existe aqui. Porque Deus me conhece e eu estou me conhecendo. Porque a palavra de Deus diz, examinai-vos a vós mesmos. Se não me engano está em Romanos 8, verso 9. Abre sua Bíblia lá. 2 Coríntios 13, 5. O que diz a palavra do Senhor? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis o quê? Reprovados. Desde 2016, foi 2016, finalzinho de 2015, eu comecei a estudar mais intensamente a palavra de Deus juntamente com o Espírito de Profecia. Até então, eu estava na igreja e achava que estava salvo, mas não estava. Mas de 2016 para cá, eu comecei a estudar com mais intensidade Bíblia, Espírito de Profecia. E eu achava que estava tudo bem, eu estava crescendo na graça. Mas não faz muito tempo atrás eu percebi que o quanto eu preciso ainda de Cristo em minha vida. O quanto eu preciso constantemente buscar a Jesus. Porque eu percebi que eu deixei de vigiar, eu deixei de buscar, eu comecei a olhar muito para as pessoas, os defeitos das pessoas. E comecei a me firmar nesses defeitos das pessoas.
E eu acabei afundando espiritualmente. Porque é isso que acontece. Quando você começa a contemplar os defeitos das pessoas, quando você começa a ver que essas pessoas precisam crescer na graça, você começa a definhar espiritualmente. Porque Jesus não pede para olhar para as pessoas, Jesus ele pede para olhar para Ele. Olhe para mim. Ele diz, olhem para mim e vivei. É Jesus que nós precisamos contemplar. E eu percebi que eu precisava de Jesus, porque senão eu estava perdido. Porque Satanás ele sabe das nossas faltas e fraquezas. Ele sabe em que ponto ele pode nos atacar. Ele sabe dos nossos hábitos que a gente foi cultivando vários anos da nossa vida. E quando ele percebe que eu deixo de orar, quando ele percebe que eu deixo de vigiar, quando ele percebe que eu não estudo mais a palavra de Deus, quando eu vivo uma vida relaxada espiritualmente, aí ele começa de novo a fazer os seus ataques. Por isso ela diz no Atos dos Apóstolos que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós temos que vigiar, orar, subjugar o nosso eu, lutar. Porque senão seremos o quê? Vencidos. O que me confortou foi essa passagem aqui. E a serva do Senhor diz assim, ainda no capítulo 7. Os que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas, e chegam a duvidar se seu coração foi transformado pelo Espírito Santo. Olha só o que ela diz aqui. A esses eu desejaria dizer, não recuem em desespero. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo. Não somos rejeitados nem abandonados por Deus, pois Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós. Diz o amado João, escrevo isto a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que não tem nenhum pecado. Ele nos defende diante do Pai. 1 João capítulo 2, verso 1. E a serva do Senhor continua dizendo, e não esqueçam as palavras de Cristo. Ele, o Pai, os ama. João 16, verso 27. Ele deseja atraí-los de novo a si e ver refletidas em vocês sua pureza e santidade. E se apenas se entregarem a Ele, aquele que em vocês começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Ore com mais fervor, creiam mais plenamente. À medida que formos desconfiando de nosso próprio poder, confiaremos mais no poder do nosso Redentor e haveremos de louvá-lo, Ele que é a saúde de nossa face. Isso aqui me trouxe consolação, esperança novamente. Eu achava, e isso é obra do inimigo, eu achava que eu não tinha mais jeito. Portanto, eu conhecer, portanto, eu saber da mensagem, mas eu não vigiei e não orei. E Deus me trouxe aqui nessa passagem. E eu louvo e agradeço a Deus porque eu entendi que se nós novamente nos voltarmos a Ele, buscarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar. Por isso ela diz aqui, ore com mais fervor, creia mais plenamente. E irmãos, nós temos que desconfiar de nós mesmos. Porque ela diz aqui, à medida que formos desconfiando de nosso próprio quê? Poder. Ah não, eu consigo, eu posso. E Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quem é Ele? Jesus. Por isso ele diz, Cristo em vós a esperança da glória. Se Jesus não habitar em nosso coração, nós vamos lutar sozinhos.
E muitas vezes vamos cair. Aí o inimigo vem e diz assim, olha, tu tentou tantas vezes, você é miserável, não adianta. Você é fraco mesmo. Mas ela diz aqui, a esse eu desejaria dizer, a esses, não recuem em desespero. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Pois Cristo está à direita do Pai, fazendo intercessão por nós. Aí ela diz, olhe, orem com mais fervor, creiam mais plenamente. E ela chega a dizer assim, quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá. Porque sua visão será mais clara e suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com a natureza perfeita dele. Dele quem? De Jesus. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você. Glória a Deus por isso, irmãos. Louvado seja o nome de Deus por isso. Se você se sente assim, isso é obra do Espírito Santo. Se você sente necessidade de Jesus, se você sente necessidade de santidade, de cada vez se consagrar mais, isso é obra do Espírito Santo. Mas se você se acha já, não, eu já cansei, e você olha para o irmão assim, não, mas tadinho, isso aí já está... Irmão, isso é perigoso, isso é presunção. Quanto mais perto de Jesus você chegar, você vai perceber que Jesus está dando vitória para você. Você está crescendo na graça, mas com um espírito humilde. Porque é o Espírito de Cristo que está em você. E Jesus, ele disse, olha, venham até mim e aprendam de mim que sou o quê? Manso e humilde. Você não vai ser presunçoso. E se você vê seu irmão que está ali fraco, você vai orar por ele, vai jejuar por ele, vai dar a vida por ele. Você não vai condenar ele, vai julgar ele. Porque você vai ter o Espírito de Cristo. Mas se você condena e julga, que Espírito é esse? Quando você tem o Espírito Santo. A serva do Senhor diz também, nesse livro aqui, o batismo do Espírito Santo, você vai ser manso, calmo, isento de extravagâncias. Porque você vai reconhecer, nós vamos reconhecer, que natureza que nós temos. E se não vigiarmos, ela nos assalta. Ela nos assalta. Então a serva do Senhor diz, quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá. Um amor profundo e arraigado não pode ser encontrado no coração daquele que não reconhece sua condição de pecador. Olha só como isso é sério. Um amor profundo e arraigado não pode ser encontrado no coração daquele que não reconhece sua condição de pecador. A pessoa transformada pela graça de Cristo irá admirar o caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é uma prova inconfundível de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos em nossas próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e amabilidade do Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que é capaz de perdoar. E quando uma pessoa, reconhecendo o seu desamparo, anseia por Cristo, Ele revelará seu poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos levar a Ele e a sua palavra, tanto maior será a visão que teremos do seu caráter. E mais plenamente iremos o quê? Refletir a sua imagem. Foi isso que aconteceu com João.
E isso pode acontecer comigo e com você. Quanto mais você chegar perto de Jesus e contemplar a perfeita santidade de Jesus, mais você vai querer imitá-lo. Mais você vai querer seguir as pesadas de Jesus, fazer a vontade dele. Aí se cumpre Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, irmãos. Nós somos um povo que conhecemos tanto, temos 100% de luz. E muitas vezes a gente, como diz o irmão Daniel Timóteo, estamos obesos espirituais por tanto conhecimento que temos, mas na vida prática ainda falta. É porque ainda a gente acha porque pertencemos a esse povo, temos 100% de luz, vamos ser salvos. E nós sabemos que a salvação ela é individual, é você e Deus. É você e Deus. Eu não salvo a minha esposa, ela não me salva, eu não salvo meu filho, mas eu posso dar um exemplo. Eu posso viver essa vida santificada que Deus ele quer para o seu povo nesses últimos dias. Mas isso requer uma entrega total do nosso coração, do nosso eu, subjugar. E essa luta ela é diária. Mas Paulo diz que é poder, o Evangelho é poder de Deus. Esse Evangelho ele pode transformar, ele pode nos capacitar a ser membros da família real. Mas vocês sabem, eu sei, nós sabemos que é uma cooperação humana com o divino. Temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte muitas vezes é subjugar esse eu, é lutar com Deus. Não é fácil, mas não é difícil. Jesus ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus está esperando por mim e por você. O que falta ainda para Jesus voltar? Só o caráter de Cristo em nossa vida. Quantos anos ainda vamos querer ficar nesse mundo? Ou vocês têm algum prazer ainda aqui nesse mundo? Eu não tenho, irmãos. Olha como as coisas estão apertando. E vai apertar cada vez mais. E Deus vai permitir a gente passar pelo fogo. Para ver até que ponto nós o amamos, o servimos. Os crisóis da vida, a lição desse trimestre está falando sobre isso. A serva do Senhor diz assim que Cristo é o nosso refúgio. E é somente pela fé nele que podemos formar caráteres aceitáveis a Deus. Podemos acrescentar conhecimento a conhecimento, força a força e virtude a virtude. E ainda assim, falhar no conflito probatório da alma que se acha precisamente diante de nós, porque não fizemos de Cristo a nossa força e justiça. Nenhuma formalidade exterior pode nos limpar. Elas não podem tomar o lugar do batismo do Espírito Santo. Todos aqueles que experimentaram o poder regenerador do Espírito de Deus, todos aqueles que não experimentaram o poder regenerador do Espírito de Deus, são como palha em meio ao trigo. Nosso Senhor tem nas mãos sua pá e limpará bem a sua eira. No dia ele discernirá entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Seghoff Times, 14 de julho de 1887. Cristo é nosso refúgio, irmãos. E é somente pela fé nele que podemos formar caráteres aceitáveis.
Isso aqui me chamou muita atenção. Ela diz que podemos acrescentar conhecimento ao conhecimento. E nós somos um povo que temos 100% de conhecimento. Eu já falei isso aqui. Mas o conhecimento, olha Satanás. Ele conhece tudo. Ele esteve lá, no céu, nesse lugar perfeito. Mas onde ele está hoje? Qual é a condição dele hoje? O que vai acontecer com ele? Morte eterna. Então, conhecimento não salva ninguém, mas é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que é proibido ter conhecimento. Nós temos que nos aprofundar. Temos mais de 100 mil páginas para estudar. Temos a Bíblia. E a serva do Senhor disse que se nós atentássemos para a Bíblia, somente a Bíblia, nós não precisaríamos do dom profético. Não precisaríamos. Porque aqui está tudo para a nossa salvação. Mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia, nos deu 100 mil páginas. E Ele traz ali todos os detalhes de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Ele nos mostra aqueles pecadinhos que a gente acha que não é pecado. O último texto para a gente terminar. Os pretensos crentes que chegam despreparados ao tempo de angústia confessarão em seu desespero seus pecados perante o mundo em palavras de angústia, enquanto que os ímpios exultam sobre o seu desespero. O caso de todos eles é sem esperança. Os que adiaram a preparação para o dia de Deus não podem fazer essa preparação no tempo de angústia, nem em qualquer período futuro. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Irmãos, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Hoje ainda a porta da graça está aberta para mim e para cada um de vocês. Não é tempo de a gente brincar de ser cristão. Não é tempo de a gente brincar de vir para a roça e achar que está tudo bem. Não esqueça o texto que o irmão White fala aqui. Enquanto nós existirmos aqui nesse mundo, estamos envolvidos no grande conflito. Satanás vai fazer de tudo para que eu e você não herdamos o céu que ele perdeu. Então é uma batalha, é luta, é joelho no chão, é jejum, é consagração, é ter o Espírito de Cristo. Se porventura a gente se magoar um ao outro, é pedir perdão, se humilhar. A Bíblia está repleta de textos falando sobre isso. Que o amor seja sem hipocrisia. E qual é o vínculo da perfeição? É o amor. Se eu tenho Cristo comigo, eu tenho o amor de Cristo. Eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou restaurar, eu vou ajudar. Eu vou estar disposto a dar a minha vida pelo meu irmão que está sofrendo, está lutando, não está conseguindo vencer, mas eu vou estar lá junto com ele. Ou Jesus, ele faz acepção de pessoas? Não. Jesus, ele nos ama de tal maneira como ama um ímpio lá fora, um drogado, uma prostituta, qualquer outro tipo de pessoa. O mesmo amor que Jesus ele tem por nós aqui, ele tem por essas pessoas. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a crescer nessa graça. Eu tomei como um propósito na minha vida de me consagrar mais a Deus. Porque eu percebi que a natureza que eu tenho, ela é traidora. E eu não posso dar um vacilo, que eu posso me desviar. A irmã White, ela chega a dizer assim, que quando José e Maria perderam Jesus de vista, eles levaram 3 dias para encontrar Jesus. E ela diz que quando nós perdemos Jesus de vista, nós podemos levar muito tempo para encontrar novamente Jesus. Que não permitamos que as coisas dessa vida venham fazer com que a gente perca o céu.
Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Somos aqui uma comunidade muito forte aqui, no interior aqui de Minas, aqui de Capitólio. Vamos nos unir, irmãos. Vamos orar um pelos outros. Vamos perguntar para o irmão se ele está precisando de uma ajuda, o que ele está precisando, se ele está precisando de oração. Vamos nos consagrar, vamos nos unir. Nós precisamos nos unir nesses últimos dias, porque a união faz a força. E assim a gente possa estar crescendo nessa graça, nos preparando para a volta de Jesus. Amém. E eu quero dizer para você, Jesus está voltando. Amém.